Será que vale a pena debater com protestantes? Ou será que é perca de tempo? No vídeo de hoje vamos reagir ao vídeo do Padre Paulo Ricardo falando sobre o tema e vamos ver se realmente vale ou não a pena debater com protestantes. No Resposta Católica de hoje, nós queremos responder a pergunta se vale a pena debater com protestantes. Bom, para dar essa resposta que seja católica, ou seja, que seja verdadeiramente a opinião da igreja, a primeira coisa nós temos que colocar um princípio. O princípio é o seguinte: a igreja sempre viu que é um dever nosso dar uma resposta diante daqueles que nos perguntam da fé. E isso está lá, na primeira carta de São Pedro. Estejais prontos para dar uma resposta a quem vos perguntar a razão de vossa esperança. Então aqui já resolve uma polêmica. Porque eu vejo muita gente que faz apologética aqui no YouTube, principalmente, no Instagram também, sendo criticado por pessoas que se dizem católicas, mas que não aceitam que outros defendam a sua fé. Então acha que o católico que defende a sua fé está sendo intolerante, que não devemos responder às acusações, devemos ficar calados diante das acusações contra a igreja. Então o Padre Paulo já começa citando essa passagem aqui de 1 Pedro, né, de que nós temos que estar sempre prontos para dar uma resposta acerca da nossa fé. E isso quem diz foi São Pedro, o primeiro Papa da Igreja, que nos ensina que defender a fé é algo que nós necessitamos. Então a igreja tem uma longa tradição no debate com os protestantes. A gente pode lembrar claramente São Roberto Bellarmino, São Pedro Canísio e São Francisco de Sales, né, que eu vou comentar daqui a pouco com você. Agora, o que acontece, porém, é que existem algumas regras para essa questão de debate que transcendem a questão da Igreja Católica. Na realidade, são coisas que, desde o tempo de Platão, né, os filósofos já chamam nossa atenção para o fato de que existe uma distinção entre dialética e aquilo que Platão chama de erística. Ou seja, dialética é quando uma pessoa de boa vontade está buscando a verdade. Então vocês dois estão ali dialogando para buscar a verdade. Outra coisa é quando a pessoa quer simplesmente vencer. Ou seja, ela não tem virtude suficiente para ceder a qualquer argumento. Ela quer simplesmente vencer. Isso é chamado de erística. É aquilo que São Tomás chamava de argumento para ostentação. A pessoa... Então aqui nós vemos algo que é o que eu vivo falando aqui no canal. A diferença entre a filosofia medieval e a filosofia moderna. A filosofia moderna, na sua maioria, ela pratica isso que o Padre Paulo chamou de erística, enquanto a filosofia medieval buscava a verdadeira dialética. Por meio de quê? Da disputatis. Então, fazia-se disputas para procurar chegar à verdade. Na modernidade, não. O foco não é a verdade. E sim, o foco é estar, né, ganhar aquele debate. É parecer estar com a verdade e não estar com a verdade plenamente falando. Isso é já resultado da Reforma Protestante. Então, a partir da Reforma Protestante, que se passou a buscar dentro do debate não mais a verdade, mas apenas vencer o debate. Por quê? Se Lutero e os outros reformadores estavam fugindo, se afastando da verdade que era a igreja, eles tinham que negar a verdade. Negar que a verdade, né, a importância da verdade, e sim o que valia era provar suas teses, né, e não provar de forma verdadeira, mas convencer, vamos dizer assim. não está buscando verdadeiramente a verdade. Aplicando isto à questão dos protestantes, tem alguns estudos sociológicos que eu gostaria até de citar para vocês, né? Existe um sociólogo americano, Michael Walzer, que escreveu um livro importante, The Revolution of the Saints, a Revolução dos Santos. O Walzer, ele faz uma investigação e vê
que lá, no início do protestantismo calvinista, e isso teve uma grande influência na Inglaterra de Cromwell, havia uma verdadeira vontade de transformar o protestantismo em militância revolucionária, ou seja, em transformação social. Então, usando as palavras textuais do Walzer, ele diz que em debates, eleições, administração e guerra, era assim que eles queriam ter esse aporte ideológico para transformar a sociedade. Então, isso daí que aconteceu lá atrás, no século. Não é à toa que nós podemos considerar a Reforma Protestante como o início, né, dos militantes. Então, a partir da Reforma Protestante, o mundo se tornou uma bagunça. É um conjunto de militantes militando em prol de uma revolução, em prol de uma ideia, né, sem procurar, assim, a verdade. O importante é fazer revolução. O importante é mudar a realidade e não conhecer a realidade. Século XVI, é uma realidade que ainda está presente hoje, não somente no protestantismo, mas em tantas ideologias revolucionárias, onde as pessoas querem simplesmente querem transformar o debate em militância. Então, a militância ela é engajada. A militância é uma coisa que não é um debate sincero. Mas também tem o outro lado da moeda. Tem o fato que essa coisa que começou lá atrás, no século XVI, ela também está presente entre os católicos. Quando você vê, por exemplo, na internet, certos católicos que querem ter razão porque querem ter razão, né, você vê que não tem como debater com essa pessoa. A pessoa é como se fosse um gato. Você joga para cima, ela cai de 4 sempre. Não tem como. Ela não vai mudar de ideia. Né? Não tem outra posição para ela cair. É aquela pertinácia, aquela insistência, aquela pessoa, vou usar a palavra cabeçuda, né? Que simplesmente não tem virtudes suficientes para se abrir a um debate. Então, quando você vai debater com um protestante, tendo em consideração essa coisa da erística de Platão e essa militância denunciada pelo Walzer, seria importante você conversar com a pessoa primeiro. Olha, eu converso com você, mas você está disposto, não é, a rever, antes da gente começar o debate, os princípios desse debate? Ou seja, os pressupostos que você está colocando para o debate? Porque o problema do protestante é aquilo que nós chamamos de regula fidei, ou seja, a regra da fé. De onde vem a regra da fé? A regra da fé vem somente da Escritura? Então comecemos debatendo isso. Porque senão, ele vai sempre colocar você num beco sem saída. Ele colocou uma regra invisível. Eu só aceito se estiver na Bíblia. Mas nós católicos não aceitamos só o que está na Bíblia. Nós compreendemos que existe primeiro a igreja. E a igreja nos transmitiu a palavra. E a igreja que nos dá as Sagradas Escrituras. O Concílio de Trento colocou isso com toda a clareza. Então, é importante, antes de debater, colocar as regras e compreender que estamos buscando a verdade. É isso que o padre Paulo falou, é totalmente importante. E eu acho que um debate entre um católico e um protestante, a primeira coisa que deve começar é pela regra de fé. O que são as escrituras, a validade das escrituras, como surgiu as escrituras, o cânon bíblico. Acho que isso sempre tem que ser posto em primeiro lugar no início do debate. Então vamos primeiro debater isso. Porque se a gente chegar e simplesmente querer debater temas aleatórios, o protestante sempre vai querer texto bíblico. O protestante, para ele, tudo tem que estar de forma explícita lá nas Sagradas Escrituras, de forma direta. Não pode estar de forma implícita nem de forma indireta, tem que estar de forma direta, explícita. Tem que estar lá no texto, de forma literal, aquilo, senão ele não acredita. Claro que nós sabemos todos os problemas, as consequências que isso levou. Mas num debate, isso deve ser levado primeiramente em conta, porque senão o debate não tem nem como começar, não tem como nem sair do lugar com o debate se não primeiro resolver essa questão. Exemplo luminoso que eu já citei para vocês é São Francisco de Sales. Eu costumo dizer que São Francisco de Sales ele inventou a evangelização pela internet. É uma brincadeira minha,
Mas é porque São Francisco de Sales, lá na sua época, quando ele era padre jovem, ele foi enviado pelo bispo de Annecy, o bispo da sua diocese, como padre, sem saúde, jovem, para uma região chamada Chablais. O Chablais fica perto de Genebra e ali todo mundo quase tinha se transformado em protestante. Não tinha lugar, né, para ele evangelizar. Ele se refugiou num castelo e, já que o que ele recebia daquelas pessoas era a porta batida na cara dele e pedradas, xingamentos e rejeição, ele começou a imprimir folhetos que depois foram publicados com o nome de Controvérsias. E esses folhetos ele foi colocando debaixo das portas das pessoas e assim ele inventou a internet, ou seja, a forma do evangelizador entrar na casa da pessoa sem ele precisar entrar. E com esse método, ele conseguiu converter 70.000 pessoas. Pode imaginar uma coisa dessa? 70.000 pessoas voltaram à fé católica através do... Então, o exemplo de São Francisco de Sales é um exemplo belíssimo, né? Hoje também nós temos vários exemplos de padres que trazem muitas pessoas de volta à fé católica por meio da sua evangelização. Claro que há alguns de métodos diferentes. Nós temos, por exemplo, o próprio padre Paulo Ricardo, que eu tenho certeza que já trouxe milhares de protestantes para a igreja de volta. Também Frei Gilson, que vem sendo muito atacado dentro da mídia, até por católicos mesmo, mas que também nós vemos muitos testemunhos de conversão por meio das pregações do Frei Gilson, dos seus shows. Então, o exemplo de São Francisco de Sales continua sendo feito, claro que de formas diferentes, mas Deus nunca abandona a sua igreja e sempre manda sacerdotes santos que conhecem a doutrina da igreja, que estão dispostos, com o coração aberto, a levar as pessoas à verdade e trazer as pessoas de volta para a igreja. Então, é muito lindo ver que Cristo nunca abandonou a sua igreja. sua paciência, da sua bondade, da sua doçura. Porque não era somente os argumentos, era a bondade de São Francisco de Sales, era a sua caridade. Ele mesmo dizia que uma gota de mel atrai mais moscas do que um barril de vinagre. Era a sua bondade que atraía as pessoas. E é isso que fazia com que as pessoas, então, se convertessem. Vejam que maravilha. Então, aqui eu gostaria de colocar alguns conselhos para você que quer debater. A primeira coisa, saber se você está preparado para isto. Por quê? Porque você tem que considerar que você está se expondo. Então, o católico iniciante, aquele que não tem profundidade na sua fé, é melhor não debater. É melhor você primeiro se formar para que você possa fazer algo. Jesus fez assim: vinde a mim, depois ide. Então, primeiro é necessário ser discípulo, depois ser missionário. Um apologista é um missionário. Agora, é importante... Então, isso é realmente muito importante. Não adianta você querer fazer apologética dentro da internet se você não tem conhecimento profundo da sua fé. Então, a gente vê muito isso naqueles debates lá de um protestante versus 30 católicos, ou um ateu contra 30 católicos, 20. O que acontece? A gente vê muita gente que não tem uma. A gente vê claramente que não tem uma formação sólida na doutrina católica e querem sair debatendo por aí e achar que vão converter os outros, né, sem primeiro converter-se a si próprio e sem primeiro formar sua inteligência. Então, primeiro eu tenho que buscar conhecer a fundo os fundamentos da minha fé, saber o que eu creio, né? Saber dar a razão da minha fé primeiro para depois eu sair por aí debatendo. Então, o debate sem profundidade não de nada vale, né? Não sei se o Padre Paulo vai falar isso, mas algo também que é muito importante é saber o nível de profundidade de conhecimento do seu adversário. Porque debater com gente ignorante que não tem conhecimento
Não adianta. Ainda mais gente que não tem conhecimento nem do lado dele, nem do seu lado. Porque para mim debater com alguém, eu preciso conhecer o pensamento daquela pessoa. Eu preciso saber o que o meu adversário pensa. Então, o que é o problema dos protestantes? Não estudam nada da fé católica, houve um monte de achismo por aí. Ah, porque o fulano falou, ciclano e tal. Ah, porque eu acho que é assim. Ah, porque eu vejo assim. Mas não estudam a fundo as verdades da fé católica. E por isso, na hora de debater, começam a saltar um monte de coisas que nada tem a ver com as verdades da fé. E recordar a doutrina da igreja. Quando a gente fala de debate, o que é que a gente está falando? Estamos falando de um apostolado pessoal. Existe o relacionamento da igreja com os outros cristãos que nós chamamos de ecumenismo. A igreja, através do Papa Pio XI, na Mortalium Animos, condenou um ecumenismo que seja um indiferentismo, ou seja, dizendo que todas as igrejas são iguais. Não, nada disso. Quando o Concílio Vaticano II publicou o documento Unitatis Redintegratio, o que ele queria é que houvesse verdadeiramente essa disposição da Igreja Católica, oficialmente, de entrar em relacionamento com esses outros cristãos para que nós pudéssemos, com caridade, nos aproximar deles. Mas isso não é indiferentismo religioso. A própria Santa Sé, através do documento Dominus Iesus, no ano 2000, colocou clareza nesse assunto, dizendo que esses irmãos protestantes, eles têm muitas coisas em comum conosco, mas que não são verdadeiras igrejas, né? A palavra igreja é inadequada, porque eles não têm a Eucaristia, eles não têm episcopado. Enquanto nós podemos falar das igrejas orientais que não estão unidas a Roma, a palavra igreja aqui significa dioceses. As dioceses que não estão unidas a Roma. Os protestantes, eles não têm diocese, porque eles não têm bispo, não têm Eucaristia, não têm isso. Mas são pessoas que se congregam, que se reúnem, e nós podemos entabular uma conversação honesta com eles, principalmente no campo institucional. Agora, É isso, realmente é muito importante, porque a gente vê que a maioria das pessoas deturpam o sentido verdadeiro do ecumenismo. Tantos que criticam porque não entendem, e tantos que defendem sem entender. Aqueles que defendem falam que ecumenismo é bom, mas não entenderam o que é ecumenismo e acabam falando um monte de asneira e besteira, fazendo práticas contrárias à fé, principalmente é, quando se trata aí de, por exemplo, questões ecumênicas. E nós vemos o lado mais tradicionalista aí que critica o ecumenismo sem conhecer a fundo, sem ter compreendido, sem se abrir à verdade, a saber o que realmente é o ecumenismo. E isso é um erro gravíssimo. gostaria de dar uns últimos conselhos para vocês, mas são conselhos pessoais. Até aqui eu expus para você aquilo que é a doutrina da igreja e a história da igreja com relação ao diálogo com os protestantes. Em primeiro lugar, clareza. Eu estou dando minha opinião. A primeira coisa que você pode fazer por esses irmãos protestantes é amá-los através da oração. Essa é a primeira coisa. Por quê? Porque o verdadeiro diálogo, o debate, né, a verdadeira apologética, ela começa de joelhos. Ela começa você se sacrificando e amando essas pessoas de verdade. Por É aquela velha frase, né? Teologia se faz de joelhos. Então, é importante porque Santo Afonso, no seu livrinho lá sobre a oração, que eu indico a todos que querem compreender o verdadeiro valor da oração, de que não se converte ninguém sem oração. Você pode ser o melhor apologista, o melhor teólogo, ter todo o conhecimento, toda a ciência, toda a doutrina, mas se você não tiver uma vida de oração, se você não rezar, você não converte ninguém. Só teologia vazia por si só não converte. O que converte é oração. Orar por aquele que você quer que se converta.
E aí você rezando por ele, né, para que Deus abra o seu coração, o ilumine pela graça, para ele possa receber as verdades da fé e aceitá-las. Isso é importantíssimo e é algo que Santo Afonso nos ensina. Ele fala que até mesmo ele fala que pela argumentação, pela teologia, você não, por exemplo, você não converte um padre herege. Porque um padre herege, ele conhece a verdade e nega a verdade. Então você só consegue converter ele por meio da oração. Então nem sempre somente argumento, teologia é suficiente. Nem sempre não. Nunca é suficiente. Sempre vem primeiro a oração. Que quem converte não somos nós, é Deus. É Deus que com a sua verdade brilha na alma da pessoa. Então, nós precisamos, com muita caridade, trazê-los, sim, para a verdade. Por quê? Porque nós temos o navio, que é a igreja, enquanto eles atravessam essa vida em jangadas. Sim, porque os protestantes, infelizmente, jogaram fora os meios de salvação que a igreja tem à nossa disposição, que são os sacramentos, que é a doutrina segura, os concílios ecumênicos, tantas coisas, enquanto eles têm caminhos precários. Pois bem, essa é a realidade da caridade. Em segundo lugar, é importante que você lembre que você precisa estar preparado para um debate. Ou seja, você precisa ter uma maturidade pessoal. Então, essa questão da caridade, o padre Paulo falou, é muito importante porque nós precisamos fazer primeiramente por amor. Por amor a Deus e amor ao próximo. Não simplesmente por soberba. Nossa, eu vou provar que eu estou na verdade, eu preciso converter aquele. Não. Primeiro, você tem que amar, fazer por amor. Sem amor, né, nada se faz, nada tem sentido. No conhecimento. Jesus disse aos seus discípulos: vinde, depois ele disse: ide. Então é necessário que você primeiro venha, esteja com Jesus, conheça as coisas, conheça as razões e está ouvindo aquilo que disse São Pedro, que vós estejais prontos para dar razão da vossa esperança. A gente precisa estar pronto antes de se lançar num debate. Deus abençoe você. Então, 20 anos do site do Padre Paulo Ricardo. E quando o Padre Paulo Ricardo nos lembra de nos formar, de, de que temos que primeiro conhecer a nossa fé, estarmos preparados para um debate, estarmos preparados com profundidades, com argumento, né, nós lembramos do seu site. O site do Padre Paulo Ricardo, que formou tantas almas, formou tantos católicos, converteu tantas pessoas. Então, eu mesmo sou aluno do site do Padre Paulo Ricardo e devo muito ao que eu sei hoje, ao que eu sou, ao Padre Paulo Ricardo, ao seu site, né, a todo o seu trabalho. Eu praticamente, não os novos cursos, mas os antigos, mais antigos, eu assisti todos os seus programas, Respostas Católicas, Direção Espiritual. Então, o Padre Paulo Ricardo é alguém que ajudou a formar a mim. Por isso que, né, é sempre bom ouvir o Padre Paulo Ricardo. E eu sempre aconselho as pessoas: se inscrevam no site do Padre Paulo Ricardo. Vai valer a pena. E se você quer aprender a filosofia, a teologia e a psicologia tomista de Santo Tomás, se inscreva também na nossa página, na Hotmart, e tenha acesso aos nossos cursos sobre Santo Tomás, que tenho certeza que também irão te ajudar a se formar e a compreender melhor a sua fé e poder, assim, defendê-la, né, nos debates. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilha, comente aqui a sua opinião, né, sobre o que você acha sobre esse assunto. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado e até mais.